Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Lindbergh Faria. E o nosso tema diz respeito tanto ao endividamento dos estados quanto aos royalties do petróleo. Senador, eu agradeço sua presença aqui no nosso programa. O Senado está terminando esse ano de 2012 com questões, no mínimo, inquietantes com relação à administração dos estados, né? Estamos vivendo aqui um período de conflito federativo, de confronto entre posição de estados contra estados. Eu acho isso muito ruim, porque a base da nossa democracia é a federação e nós temos que encontrar esse equilíbrio federativo. Eu acho que o que está por trás de tudo isso é a situação financeira difícil dos estados e municípios. Nós temos crise econômica, desaceleração econômica, diminui a arrecadação. O governo federal teve que estimular a economia, por exemplo, IPI, isenção de IPI para a linha branca, para os carros, né? Medida fantástica, importante para estimular a economia. Material de construção. A Dilma teve que fazer isso, só que 58% de toda a arrecadação de IPI vai para o fundo de participação dos estados e municípios. Então a situação está difícil lá embaixo, está difícil para os prefeitos que estão encerrando fecharem as contas. Ao mesmo tempo, desculpe interromper o senhor, a gente sempre tem notícias de recorde de arrecadação por parte da União, né? Tem esse contrassenso também, né? Mas esse ano caiu a arrecadação, por causa da crise econômica também caiu. Bom, mas depois de sucessivos recordes, ainda a União tem bastante fôlego, né? Nós estamos vivendo um momento de arrecadação, de concentração de arrecadação nas mãos da União. A gente está vivendo esse momento. Os estados e municípios estão perdendo ao longo da história, né? Então, eu acho que é preciso construir bem uma relação com a União, essa discussão do Pacto Federativo. Eu acho que o grande debate que devia existir aqui era dos estados com a União. Reequilíbrio do Pacto Federativo. Não fazer o que está acontecendo hoje aqui. Que fica um estado contra outro estado. Essa questão dos royalties virou um pouco isso. Eu entendo que os estados estejam em situação difícil. Mas olharam lá, royalties, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vem cá, quero pegar um pouco disso aí. Não é assim. E vendo prestar um alento para resolver esse problema. Você sabe que a gente está com uma posição muito equilibrada. É errado dizer que nós estamos defendendo tudo para nós, do Rio e do Espírito Santo. Não é isso. Na verdade, quando surgiu, os royalties foram parar na Constituição, lá no processo de debate da Constituinte, surgiu, sabe por quê? Porque, naquele momento, o ICMS de petróleo e energia não era cobrado na origem. O ICMS de tudo era cobrado na origem. Menos. Petróleo e energia, não. Aí, naquele momento, disseram o seguinte: já que eles vão perder o ICMS na origem, vamos colocar o artigo 20, parágrafo 1º, dando os royalties a eles, né? Foi aí que surgiu esse processo. E existia um certo consenso até agora em relação a isso. Houve a descoberta do pré-sal. E, de fato, o pré-sal muda a escala. Muda a escala. Recurso, né? A gente aceita essa discussão. Então, regra do pré-sal, vamos fazer uma coisa diferente? Tudo bem, nós aceitamos essa discussão. Daqui para frente. Daqui para frente. Tanto é que eu acho que o veto da presidenta Dilma foi um veto muito equilibrado. O que é que ela fez? Ela disse: tudo que já está licitado e contratado, a parte para trás, essa aqui ela disse que teve que vetar, porque ela citou o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que é aquele que fala de direito adquirido, ato jurídico perfeito. É mudar a regra no meio do jogo. Mudar a regra no meio do jogo. Jogo novo, regra nova. Respeito aos contratos. Regra nova. Em relação ao futuro, ela aceitou totalmente a posição do Congresso Nacional em relação a novas divisões do futuro. Para você ter uma ideia, os municípios produtores, que recebiam 26,25%, na partilha vai cair para 5%. É uma queda grande, né? Por outro lado, quem defende a nova divisão diz que é num montante maior. Então, uma coisa vai acabar... Eu sei, claro. Né? A gente acha isso, mas eu estou querendo mostrar que não é fato que só o Rio de Janeiro ganhou. Não. Nós tivemos que ceder também muito. Os estados não produtores e municípios não produtores, que recebiam 8,75%, estão indo para 49% somados. Então, a Dilma fez um veto muito equilibrado. Eu estou articulando, porque eu acho que a gente tinha que ficar nesse acordo em cima disso aí. Qualquer proposta de derrubada de veto, eu acho que é um equívoco. Vai derrubar todo um esforço do Congresso. Se derruba o veto, nós vamos tudo para o Supremo Tribunal Federal. Indo para o Supremo Tribunal Federal, olha, a parte nossa, que já está licitada, contratada, eu acho que não vão ganhar, porque isso é direito adquirido. Agora, eu acho que as conquistas que os estados não produtores tiveram, se eles derrubam o veto, eles podem perder no Supremo Tribunal Federal,
porque aqui, inclusive, o veto da presidenta Dilma tem uma argumentação muito clara, é o artigo 20, parágrafo 1º, que vincula... eu preciso de óculos agora, depois dos 40 não tem mais jeito. Que vincula os royalties como uma compensação financeira dada a estados e municípios produtores e confrontantes. Ou seja, se esse pessoal fizer uma análise mais rigorosa, jurídica, eu acho que eles vão ver que é melhor não derrubar o veto, que eles estão tendo conquistas para o futuro. Aí você me diz, e agora? Eles estão com dificuldade de fechar as contas. É que eu acho que agora, hoje, tivemos várias reuniões aqui no Senado Federal, tive audiências importantes com o ministro Manteiga, e eu acho que a dívida pública, a dívida dos estados, por exemplo, pode ser uma saída. Porque você sabe que o governo pode compensar essas perdas facilitando, por exemplo, eu apresentei um projeto, tem vários outros senadores que apresentaram outros projetos. O projeto, eu digo o seguinte, a maior parte dos estados comprometem 13% da receita corrente líquida com pagamento das dívidas. É você diminuir. O meu projeto diminuía 2 pontos, de 13 para 11. Tem um projeto do CONFAZ, o Conselho de Secretário de Fazenda, que eles propõem diminuir 4, de 13% para 9%. Você pega esses recursos que vão sobrar mês a mês e vincula esse recurso a investimento. O país não precisa crescer. A Dilma não juntou os empresários para fazer um plano, um mutirão para aumentar os investimentos no nosso país? Pois bem, essa pode ser uma forma de você dar um fôlego aos governadores. Esse fôlego é importante também porque investimento público é injeção na veia da economia, coloca a economia para andar. Então, eu estou achando que agora, hoje, eu conversei com o ministro Manteiga e disse isso. Hoje, só para situar o nosso telespectador, hoje é dia 4 de dezembro. E nós estamos falando da audiência pública que aconteceu na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde o ministro da Fazenda discutiu remodelagem do ICMS, modernização desse imposto e dívida dos estados. Dívida dos estados. Então, veja bem, a partir desse veto da presidenta Dilma, eu acho que há condições, nessa discussão da dívida pública, de contentar os outros estados também, de abrir uma folga maior para que eles façam investimentos. Isso é importante para a economia. A economia tem que acelerar. Então, eu acho que o governo tem caminho. Discutimos lá também hoje na reunião o indexador da dívida. Que também faz toda a diferença, né, senador? Porque, na verdade, o que aconteceu com as dívidas? Pra você ter uma ideia, vou te mostrar aqui quanto as dívidas cresceram. Por mais que os estados vão pagando, são dívidas impagáveis. A dívida de Alagoas em 2000 era 2 bilhões e 700. Apesar de pagar todo mês, foi para 6 bilhões e 800. São Paulo, a dívida era 62 bi. A questão dos juros, né? Foi para 160. Por quê? É o índice da dívida. Porque hoje é o seguinte, o governo, a taxa Selic do governo está 7,5%. Um empresário, quando quer pegar empréstimo no BNDES, tem um programa de sustentação de investimento. Você paga 4,5% a 5%. A forma de remuneração da dívida é muito alta, é IGPDI mais 6% a 9%. Em 2010, o IGPDI foi 11%. Você soma mais 6%, 17%. É como se o governo federal tivesse, na verdade, lucrando com isso. Então, a gente tem que mudar um indexador também. É como um cidadão que resolve dever no cartão de crédito. Exatamente. É assim. Você paga e não para de assassino. E não parece outra luta da presidenta Dilma de baixar esses spreads bancários, que é uma guerra. Olha só, que está em curso. Desculpa interromper o senhor, mas assim, nós estamos no último minuto da entrevista. Como é que o senhor está otimista depois da vinda do ministro Manteiga, da possibilidade de mudança da indexação da dívida? Eu estou. Eu acho, na verdade, uma boa política, a gente tem que aqui como preservar o equilíbrio federativo, de forma com que todos os estados saiam ganhando, não pode ter perdedor e derrotado nisso, né? Eu acho que a busca desse equilíbrio federativo. Eu acho que está razoavelmente fácil agora, a partir desse veto dos royalties, para o ministro da Fazenda e para a presidenta Dilma, compensar de alguma forma, seja pela dívida pública, seja porque caiu a arrecadação dos estados e municípios, compensar os outros estados e a gente conquistar a paz federativa. Que eu não aguento mais aqui a gente ficar brigando, um estado brigando com outro estado, nós somos todos brasileiros. Os estados são estados irmãos. Então, isso não é bom para a vida nacional, para a vida democrática. Então, eu acho que é fundamental a gente dar uma pacificada nesse debate federativo.
Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço do site, você pode acessar esse ou outro dos nossos programas aqui da TV Senado.